porque o Senhor nosso Deus se faz presente no nosso meio. Maravilha, Senhor. Queridos, observem bem o que nos diz a palavra do Senhor. Assim, amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Antes de eu falar da conclusão, olha aqui a observação maravilhosa do apóstolo Paulo. Amados, vocês me obedeceram, vocês obedeceram o Evangelho, não só na minha presença, mas também na minha ausência. Paulo está falando aqui de uma igreja que obedecia a Deus, que fazia a vontade do Senhor, independente do seu pastor estar presente ou não. Paulo foi um dos fundadores da igreja em Filipe. Paulo foi um dos que primeiro pregou o evangelho naquele lugar, e ele tinha um cuidado muito especial com aquela igreja. Era uma igreja fiel, era uma igreja que amava a Deus. Ele disse: olha, vocês têm sido fiéis, não só quando eu estou presente, talvez muito mais quando eu estou ausente, quando eu não estou com vocês. Inclusive Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, ele estava na cadeia, ele não tinha como ficar vistoriando a vida dos irmãos. E aliás, um pastor, ele está para a sua ovelha, não é para fiscalizar o que as ovelhas estão fazendo, não é para isso. Tem pessoa que tem até uma inversão de conceito, um conceito errado em relação a isso, mas não é para fiscalizar e olhar ninguém. Mas Paulo destaca a obediência dos irmãos nesse sentido. Ele diz: olha, vocês são obedientes, vocês são fiéis a Deus, independente se eu estiver com vocês ou não. E isso é maravilhoso, isso é importantíssimo. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Então, alguém que obedece, alguém que é fiel, tanto na presença quanto na ausência, é um crente de verdade. É uma pessoa que está sendo fiel a Deus e não ao homem. Eu te pergunto nesta noite: você é fiel a Deus ou você é fiel ao homem? Você é fiel ao Senhor ou você é fiel a apenas à igreja? Você é fiel a Deus ou você anda de acordo com a circunstância, de acordo com a situação? Porque quem é fiel a Deus, ele não precisa de ninguém ficar fiscalizando, ficar vigiando, ninguém ficar olhando o que ele está fazendo ou deixando de fazer. Quem é fiel a Deus, ele obedece, porque ele sabe que lá dos céus tem um Deus que está olhando para as suas ações. Aleluia. Ele faz não é por causa do homem, não é por causa do irmão, por causa do ciclano beltrano, não. Ele faz porque Deus está olhando as suas atitudes e Deus está vendo o que ele está fazendo. E aí fica uma meditação para nós. Quando a gente vira as costas e vai embora do culto, ou quando a gente desliga aqui o canal do YouTube, no culto online, como que é a nossa vida com Deus? Como é que a gente fica com Deus? Vocês são fiéis, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência. Aí o próximo versículo diz assim, ou melhor, o final dele diz: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. O que é desenvolver a salvação com temor e tremor? Porque tem pessoas que pensam, inclusive tem uma doutrina de alguma corrente evangélica que diz: uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já ouviu essa doutrina? Quem já ouviu alguém dizer: uma vez salvo, salvo para sempre? Mentira. O texto diz aqui: desenvolva a sua salvação, ou seja, aprimore a sua salvação, busque melhorar cada dia a sua vida cristã, a sua vida com Deus. Desenvolva com temor e tremor, ou seja, esteja na presença de Deus, busque comunhão com Deus com temor e tremor. Olha só que palavra forte: temor e tremor. Tem pessoa, irmãos, que não tem noção de quão grande é a majestade e a santidade do Senhor, e às vezes vai chegar na presença de Deus, não teme, nem treme, a pessoa não se importa. Quando ela pensa inclusive que a igreja, ou que o momento do culto, seja online, seja o que for, é um momento comum, é como se estivesse assistindo um filme, eu já até disse, tem pessoa que se comporta melhor na hora de estar assistindo um filme do que na hora de estar na igreja. Tem pessoa que se comporta melhor diante
talvez de uma novela, de seja qualquer coisa que esteja fazendo, do que de quando está na presença de Deus. Irmãos, na presença de Deus, nós precisamos agir com temor e tremor, porque o Deus Santo está conosco, está no nosso meio, Ele está com você e na sua casa, e é necessário reverência na presença de Deus, é necessário reverência na presença do Senhor. Me lembro de Moisés, ele estava trabalhando, e aí de repente ele viu o fogo, pegando fogo numa sarça, e ele reparava que a sarça queimava, pegava fogo, mas não se consumia. Primeiro que não foi ele que colocou fogo, pegou fogo de repente. E aí ele, mas como assim está pegando fogo e não se consome? E aí ele foi chegar perto para ver, quando ele estava pegando fogo, e não queimava, ele falou, o que está acontecendo? Aí quando ele foi se aproximar, sai uma voz do meio do fogo que disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aleluia. Deus estava presente naquele lugar, e era necessário Moisés respeitar a presença do Todo-Poderoso ali no meio. Tira a sandália dos seus pés. Você habita em terra santa, Moisés. Ele se preparou e reverentemente ouviu o que Deus tinha a falar para ele. Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, Salomão, ele escreveu assim: olha, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guarda o teu pé quando você estiver na presença de Deus. Paulo disse, olha, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. A sua vida está na mão de Deus, querido. A sua vida está no controle do Senhor. Então tudo que for acontecer na sua vida, tanto querer quanto efetuar, está na vontade do Deus Todo-Poderoso. Se a gente de fato entrega a vida a Ele, e não tenta pegar no controle daquilo, se a gente, é como se você tivesse dirigido o carro, se você diz assim: Senhor, eu aceitei a Cristo como seu Salvador, como meu Salvador, e a partir de hoje é Jesus que vai dirigir o meu carro, é Jesus que vai pilotar o meu avião. Se você entrega para Ele, você pode descansar, porque o que acontece é estar no controle do Senhor. Tanto querer quanto efetuar está dentro da vontade do nosso Deus. Aleluia. Você crê que a sua vida está na mão de Deus? Você crê que a sua vida está na mão do Senhor? Aleluias. Mais do que crer, a gente precisa entregar de verdade e descansar, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Desenvolva a sua salvação. Quem sabe aqui Paulo não estava dizendo sobre desenvolver a salvação, ensinando os irmãos a de fato confiar em Deus, porque o que vai acontecer na sua vida, tanto querer quanto efetuar, é de Deus. Então desenvolva-se ao ponto de aprender a confiar no Senhor, porque todos nós temos uma área da nossa vida que a gente precisa desenvolver mais. Você vai dar uma nota aí de 1 a 5 para você, na sua mente aí agora. 1 é péssimo e 5 é muito bom. Igual a gente dá nota nos aplicativos, né? 1 é péssimo, né? 1 é péssimo, né? E 5 é muito bom. Então eu vou perguntando, você vai dar nota 1 ou 5 para você. Como está a sua fé, a sua confiança em Deus? Você dá nota 1 ou você dá nota 5? E aí, que nota que você dá? Que nota você dá para o desenvolvimento do fruto do Espírito na sua vida? Amor, que nota você dá? Alegria, que nota você dá? De 1 a 5, para a alegria que você tem sentido dentro do seu coração. Que nota você dá para a bondade, para a benignidade dentro do seu coração? Que nota você dá para estas coisas que nós precisamos desenvolver, como longanimidade, paciência? Você tem sido paciente? Que nota você dá? 1 é ruim, péssimo, e 5 é muito bom. Que nota você dá para o desenvolvimento da sua salvação, para o fruto do Espírito ser desenvolvido em você? Que nota você dá para você quando diz respeito a pregar o Evangelho, a falar de Jesus para outras pessoas? Que nota você dá para você? De 1 a 5. Você não fala de Jesus para ninguém, dá 1. Você fala de Jesus para alguém, dá nota 5. Você fala de Jesus para todo mundo que você encontra, dá nota 5. E aí, qual que é a sua média? Só nessas perguntinhas básicas que eu fiz aqui. Eu podia ter feito muito mais perguntas.
a sua média é o quê? É mais ou menos nisso, quero trazer essa comparação, mais ou menos dessa forma, para que você faça uma avaliação e perceba que eu também preciso, todos nós precisamos desenvolver a nossa salvação, todos nós precisamos crescer espiritualmente em alguma coisa, para não dizer em muita coisa. Por isso que ninguém vai chegar à estatura de perfeição aqui nessa terra. Perfeito nós só seremos no céu. E enquanto nós estamos aqui, a gente precisa caminhar, a gente precisa lutar, a gente precisa desenvolver, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa orar mais, desenvolver a nossa salvação, desenvolver a nossa comunhão com Deus. Que nota você dá no amor ao próximo, na demonstração de amor às pessoas? Que nota você dá no domínio próprio, né? Que é o último item ali do fruto do Espírito. No domínio próprio, você sabe dominar você mesmo, as suas ações, a sua língua, os seus sentimentos. Que nota você dá para isso? Aí é que está o desenvolvimento da salvação. Aleluias, graças a Deus. Mas todas as vezes que nós nos colocamos na presença do Senhor, podemos dizer: Senhor Jesus, olha para a minha vida, olha para o meu coração e faça de mim melhor a cada dia. Quem pode fazer essa oração comigo? Levante a sua mão nesta hora. E você aí na sua casa, você na sua casa também ore, fale com Deus agora: Senhor, aleluia, me ajude a desenvolver a minha salvação. Senhor, ajude-me a desenvolver a minha vida espiritual. Senhor, ajude-me a desenvolver para o melhor crente. Ajude-me a desenvolver a minha fé. Ajude-me, Senhor, a desenvolver o amor que o Senhor tem colocado em mim. Ajude-me, Senhor, a desenvolver, aleluias, a intimidade com o Espírito Santo. Peça a Ele agora, seja sincero, não repita apenas o que eu estou falando, diga você com o seu coração: Senhor, ajude-me a desenvolver a minha vida espiritual com o Senhor. Ajude-me, Senhor, a desenvolver a minha vida espiritual. Você reconhece que é necessário isso? Amém? A gente precisa melhorar cada dia mais. Nós precisamos aprimorar a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Desenvolva a sua salvação. E aí o versículo 14 diz: façam tudo sem murmurações, nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Tudo sem murmuração, sem discussões, irrepreensíveis, puros filhos de Deus. Olha só como que Deus quer que a gente esteja diante dele. Queridos, estamos diante da mesa do Cordeiro, estamos diante da mesa da ceia do Senhor. E como é que nós devemos nos comparecer diante dele? Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus santo, Ele é um Deus perfeito. E Ele quer que a gente melhore cada dia, Ele quer que a gente cresça espiritualmente todo dia, Ele quer que a gente se aperfeiçoe todo dia. Você não pode ser um crente igual o crente de um ano atrás. Você precisa ser melhor hoje do que um ano atrás. Você precisa ser melhor hoje do que há 6 meses atrás. Você precisa ser um melhor crente depois que a gente passar por essa pandemia, depois que a gente passar por esse momento difícil. Você precisa ser melhor depois do que você era antes, entende? Melhorar cada dia. Como eu preguei aqui domingo, quinta-feira, melhor dizendo, como eu preguei aqui quinta-feira, a gente precisa se preocupar em ter alguma coisa a dar e não só a receber. Senão a gente fica: Senhor, porque quando a gente aceita Jesus, a gente recebe, né? A gente recebe o amor de Deus, a gente recebe o perdão de Deus, a gente recebe a graça de Deus, a gente recebe o Espírito Santo, recebe bênção, recebe a oração dos irmãos, recebe o abraço dos outros, recebe o batismo. A gente vai recebendo tudo quando a gente aceita Jesus, recebe dons de Deus. Aí vai chegar um momento da nossa vida que a gente não vai parar de receber, a gente vai continuar recebendo. A gente precisa ir para o outro lado. A gente precisa ir para o time daqueles que oferecem também, daqueles que dão também, daqueles que exercem amor,
daqueles que exercem misericórdia. A pessoa que um dia chegou na igreja e foi abraçada, depois que ela se instalou na igreja, ela precisa ficar do outro lado e começar a abraçar quem está chegando. É assim que faz. Quem foi ganho para Jesus um dia, opa, me ganharam para Jesus. Eu preciso, depois que eu amadurecer na fé, me batizei, né? Estou convicto da minha salvação, passei para o outro lado, eu preciso agora ganhar outros para Jesus, entende? Eu preciso continuar, como diz aqui, desenvolvendo, no versículo 12, desenvolvendo a minha salvação. E aí eu saio da estagnação espiritual e vou crescendo de glória em glória na presença de Deus. Amém? Quantos precisam melhorar na sua fé? Coloque-se de pé neste momento. Oh, aleluia. Aleluia. Quantos precisam melhorar na sua fé? Na sua casa. Eu insisto, não apenas assista este culto, mas participe conosco aqui. Oh, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Quem pode sentir a presença do Espírito Santo? O Espírito Santo está aí na sua casa. O Espírito Santo está contigo onde você estiver. Oh, aleluia, Ele está conosco aqui neste lugar. Aleluia. E Ele quer que você desenvolva a sua salvação. E Ele quer que você desenvolva a sua vida com Deus, a sua comunhão. Ele quer que você mergulhe mais fundo. Ele quer que você se envolva mais, muito mais. Ah, Senhor, eu já tenho feito alguma coisa. Ele quer que você faça mais. Jesus, eu tenho dado alguma coisa. Ele quer que você dê mais. Porque quanto mais você fizer, quanto mais você der, mais Ele vai te dar condição. A fonte é inesgotável, aleluias. A fonte em Deus é grande. Ah, Senhor, eu já conheço o suficiente. Não, você não conhece o suficiente. Você tem muita coisa a melhorar. Eu tenho muita coisa a melhorar, aleluia. Se a gente parar de amadurecer, irmão, o que acontece com a uva? O que acontece com a fruta que amadurece e para de amadurecer? Ela cai do pé, apodrece. A gente não pode aceitar essa condição. A gente sempre está num processo de amadurecimento, de crescimento espiritual. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, acabamos de ouvir, Senhor, a Tua palavra. Acabamos de ouvir, Senhor, este ensinamento aqui, Deus. Aleluias, eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, neste amadurecimento espiritual, nisto que diz a Tua palavra, neste desenvolvimento da salvação. Ajude-nos, ó Deus, a desenvolver a nossa salvação. Que hoje, Senhor, eu seja o melhor crente do que ontem, que amanhã eu seja melhor do que hoje, e que a cada dia, Deus, eu venha frutificar, que cada dia eu venha amadurecer, que cada dia eu venha prosperar na Tua presença, me enriquecer de Deus, me enriquecer da palavra, me enriquecer dos louvores, me enriquecer do Teu Espírito, e sermos prósperos espiritualmente, a ponto de podermos oferecer bênçãos, e oferecermos a palavra para outras pessoas. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor nos salvou, mas que todos os dias cumpra-se a Tua palavra em nós. Este texto diz que em nós acontece tanto o querer quanto o efetuar de Deus. Que sejamos maduros o suficiente para aceitar o Teu querer e para aceitar o Teu efetuar. Quantas vezes a gente questiona o Teu querer, e muito mais quando o Senhor efetua o que o Senhor quer. Às vezes a gente questiona isso, Senhor. Dá-nos maturidade espiritual. Ajuda-nos neste processo de crescimento, para que possamos compreender e entender, ó Pai, aceitar o Teu querer e o Teu efetuar na nossa vida. Que sejamos crentes melhores a cada dia mais, em nome de Jesus. Quantos precisam desta bênção? Quantos precisam, aleluia, de ser melhores a cada dia? Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Deus. Eu preciso ser melhor. Aleluia.
Aleluias, aleluias. Espírito Santo está falando com pessoas aqui que estão de olhos fechados, estão ligados em Deus. Tem pessoas aqui totalmente ligadas no Senhor, e o Espírito Santo está falando com essas pessoas aqui agora. Eu já posso perceber, aleluia, as pessoas aí em casa que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo, aleluias. Pessoas que estão sendo tocadas pela presença de Deus, e o Espírito está falando diretamente com você nesta noite. Ele tem trabalhado no querer dele na sua vida, ele tem efetuado a vontade dele em você, aleluias. Aceite a vontade do Senhor e não lute contra isso, minha amada. Não lute contra o querer e o efetuar de Deus, não lute contra isso. Desenvolva a sua salvação, para que você possa entender o que Deus quer de você, para que pare aquela sensação, sabe quando a gente parece que está como cego no tiroteio? Eu não sei o que está acontecendo, Deus quer deixar tudo claro para você, mas você precisa desenvolver a sua salvação, para que você possa entender melhor, aleluia. Você precisa desenvolver a sua salvação, você precisa desenvolver a sua comunhão com Deus, e aí você vai entender claramente a vontade de Deus na sua vida. Quantos recebem essa palavra? Podem glorificar, dá um glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus aí onde você estiver, exalte o nome do Senhor. Eu recebo, Deus, a tua palavra sobre a minha vida, eu recebo, Senhor, o teu querer em mim, aleluia. Aleluia. Vamos consagrar, queridos, o pão e o cálice. Você já conhece muito bem o que Jesus nos ensinou.